E eu que comprei o xixi de uma amiga minha, porque eu queria casar. E esse xixi ia me servir na minha cabeça. Acontece que esse xixi me fez separar, ao contrário do que eu queria, né? Era 2011, eu tinha 19 anos e eu namorava mais ou menos, sei lá, um ano e pouco, tinha mais de um ano. O rapaz tinha 23 anos na época. Eu gostava muito dele. Eu não dava certo com a minha mãe e ele morava sozinho. Então, assim, já tinha um tempo que eu vinha falando com ele sobre a gente morar junto. Porque, tipo, né, o que impediria a gente morar junto? Eu 19 anos, ele 23, a gente se dava bem, morava sozinho. Só que ele não queria. Sempre que eu tocava no assunto, a gente acabava brigando, porque ele falava assim que eu queria obrigar ele a casar. E ele não se sentia preparado para poder casar. E aí, nessa época, uma amiga minha descobriu que estava grávida. E ela mais nova que eu, só que mesmo assim eles ficaram muito felizes. E depois que ela descobriu que estava grávida, ela e o namorado resolveram morar junto. Aí eu lembro que ela veio me entregar um convite do chá de panela dela, né? E ela me contou, amiga, a gente vai morar junto, né? Porque agora vai ter um bebê e tal. E me veio isso na cabeça. Eu falei, cara, por que eu nunca pensei nisso, né? Precisa de um bebê pra ele aceitar morar comigo. Só que tem um detalhe, gente. Eu nunca quis ser mãe. E apesar de querer muito morar com ele, eu não ia colocar a vida de uma criança em jogo pra poder morar com ele. Então eu fiquei pensando, né? O que eu faço, o que eu faço? E aí eu sempre tentava jogar esse verde para poder colher o maduro, mas ele caía fora. Até que um dia me veio uma ideia. Falei assim, e se eu conseguisse um pouquinho do xixi da minha amiga? E aí eu ia fazer um teste para ele ver, né? Ia dar positivo, obviamente, e a gente ia morar junto. Depois, sei lá o que eu ia inventar. O importante é que eu ia conseguir morar junto com ele. E eu fiquei amadurecendo essa ideia na minha cabeça e pensando como que eu ia falar isso pra minha amiga, né? Sem parecer uma louca varrida. Bom, um dia eu cheguei nela e falei assim, amiga, eu vou trollar o fulano, porque você sabe que ele morre de medo de ser pai, né? Então eu quero fingir que eu tô grávida. E aí, pra ficar mais real, me dá um pouquinho do seu xixi pra eu poder fazer o exame e dar positivo. Ela virou pra mim e falou assim, eu te vendo. E aí eu comecei a rir, como assim, você me vende? Eu achei assim que ela estivesse brincando. Ela falou assim, não, amiga, eu te vendo. Você sabe que eu tô indo morar junto e as coisas estão apertadas, ainda faltam algumas coisinhas. Então, eu te vendo e aí você me ajuda. Falei, tá, mas seria quanto? Ela falou assim, R$100. Isso em 2011. R$100 tinha muito mais valor do que hoje em dia. Só que eu queria tanto, que, tipo, eu achei uma loucura, uma bizarrice. Comprei esse xixi, achei, mas comprei. Falei, não, tudo bem. Tal dia, eu venho buscar e eu te passo o dinheiro. E antes de chegar esse dia, eu fiquei meio que fazendo algumas ceninhas. De vez em quando a gente saía pra comer e eu fingia que eu tava com enjoo, eu fingia que eu tava com tontura, eu falava assim que os meus seios estavam doloridos. Só que ele nunca preocupou, porque ele sabia que eu me cuidava extremamente bem, porque eu não queria ser mãe e ele também não queria ser pai. E aí chegou o dia, eu fui na casa da minha amiga, eu peguei o xixi, eu paguei e eu liguei pra ele. Falei assim, fulano, eu preciso conversar com você, é um assunto muito sério, tem que ser na sua casa e tem que ser pessoalmente. Bom, passei na farmácia, comprei o teste e fui pra casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, com a cara assim, triste, desesperada, apavorada, eu falei pra ele assim, eu acho que eu tô grávida. Faz tempo que eu tô tendo sintoma, a minha menstruação tá atrasada, eu comprei o teste pra gente poder fazer junto aqui, porque, tipo, eu tô morrendo de medo de ver o resultado. E ele falou assim pra mim, não, eu tô de boa, eu sei que você se cuida, como que você vai estar grávida e tal. Falei, não, mas por desencargo de consciência, eu vou fazer esse teste. Entrei pro banheiro, entrei com a minha bolsa e tudo, e fiz o teste com o xixi da minha amiga. Obviamente, deu positivo e eu comecei a chorar. Nisso que eu comecei a chorar, eu saí, eu mostrei pra ele. Gente, ele colocou a mão na testa assim e ele ficou paralisado. Ele não tinha reação, sabe? Ele ficou parado e eu chorando e eu falava assim pra ele, fala alguma coisa, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Minha mãe vai me matar. Eu e a minha mãe, a gente já não se dá bem e ainda mais eu falar pra minha mãe que eu tô grávida. E aí foi quando eu aproveitei e eu soltei. Falei assim, você vai ter que me assumir. Eu vou ter que vir morar aqui.
Quando eu falei, eu vou ter que vir morar aqui, foi quando ele teve uma reação. Ele falou assim, aqui não. Aqui não, você sabe que eu nunca quis ser pai? Você engravidou? Você que se vire, quem mandou você vacilar? E eu falei, como assim? Você sabe que eu me cuido muito bem. Se aconteceu, eu não fiz sozinha, não. Como que você vai abrir mão assim? E, cara, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo, porque, assim, tinha mais de um ano que a gente namorava. Eu conhecia ele, ou pelo menos eu achava que eu conhecia. Ele virou pra mim e falou assim, você estragou tudo. Eu te amo, você sabe que eu te curto, mas você estragou tudo, eu não quero ser pai, eu não quero casar, agora você vai ter que se virar. E aí foi a mesma coisa que me dá um tapa na minha cara. Eu virei pra ele e falei assim, quer saber, seu moleque? Vai se... Vai a merda. Você é um merda. Você é um moleque. Eu não preciso ser pra nada. E aí eu saí dali sem falar nada, sem desmentir, deixei ele achando que eu realmente estava grávida. E vocês acreditam que ele nunca me procurou? Ele nunca me procurou naquela época pra saber se eu realmente estava grávida, como que eu tava. E nem depois. Ele nunca procurou pra saber se o neném tinha nascido, né? Como que o filho dele tava. Então, olha só o livramento que eu tive, hein? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu não sei nem o que falar dessa história. O que ela ia fazer era muito errado. Eu acho que a gente tem que forçar ninguém a nada. Inventar uma gravidez desse nível para poder casar. E assim, uma coisa errada acabou meio que mostrando para ela. Na verdade, eu acho que ela não queria ver, né? Porque ele sempre deixou claro que não queria casar. Tanto que ela precisou forjar uma gravidez para conseguir casar. Mas quando ela apertou ele, que ele se sentiu encurralado, ele falou de uma forma que eu acho que meio que quebrou o encanto que ela tinha por ele, né? Então, já dizia Marília Mendonça, o que começa errado nunca vai durar. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim, cada vez a gente cresce mais. Hoje o barulho tava, você viu, né? Meu gato pulando aqui, brincando, carro na rua. Mas enfim, eu acho que eu consegui entregar a história. Se você quiser me enviar a sua história, eu espero muito que queira, né? Porque eu amo dividir aqui as experiências, deixar aqui lições, deixar aqui alertas, né, com as experiências que a gente recebe aqui. É no e-mail que tá aqui na sua tela, é por lá que eu recebo e eu vou ficar muito feliz em ganhar a sua confiança, tá certo? É isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz. Eita! Meu gato tá que tá. Fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!